obstetrícia, o nosso país, fala que com 39 semanas, essa mulher, depois de ter todos os esclarecimentos de que ela não quer aguardar um parto normal, ela tem direito de assinar um termo de consentimento, que é um termo de consentimento livre, esclarecido. É isso, Carlos? De livre esclarecimento? É. Termo de consentimento livre esclarecido. Isso. De que ainda assim, mesmo recebendo todas as informações dos benefícios do parto natural, ela deseja ser submetida a uma cesariana. Isso pode acontecer com 39 semanas. 39 semanas, o bebê ele continua sendo a termo, só que é o termo completo. 40 semanas são os 9 meses completos. Então, 40 semanas é aquela DPP lá do início. Entre 41 e 42 semanas é o mais seguro de se esperar. A gente sabe que pode nascer até 42 semanas. Todo o material médico que a gente usa nos fala isso. Mas a gente sabe que de 41 para 42, a gente precisa começar a botar essa criança para ter uma ordem de despejo, né? A gente começa a pensar em meios naturais, em descolamento de membrana. Eu vou falar disso lá na frente, em usar alguns chás, algumas coisas que possam facilitar esse trabalho de parto. Então, 39 semanas, termo incompleto, já é o 9º mês, mas não completou. 39 semanas, termo completo. 40 semanas é quando a gente tem a data provável do parto. E a gente pode esperar até 41, 42 semanas. Aí a gente vai começar a explicar para elas o que elas esperam dessas, o que são as contrações, o que é de treinamento, o que não é. Então, contrações de treinamento ou pródromos, né, do trabalho de parto. Quando isso começa, uma coisa ou outra, não é a mesma coisa. Contração de treinamento pode acontecer durante todo o pré-natal. Mais comum a gente vê aí depois de 25, 30 semanas, mas não raro. Algumas grávidas com 20 semanas entram em contato com a gente ou ligam dizendo que a barriga está ficando dura 15, 20, 17, 18, 32 vezes todos os dias. Isso às vezes acontece. Se não tem cólica, é fisiológico. Então, contrações de treinamento são endurecimentos que acontecem no útero, podendo ou não ser acompanhados de cólica, mas geralmente não é. A barriga fica torta, tem uma pressão para baixo, uma pressão na pelve, mas não tem cólica, não tem dor importante. Elas ficam mais frequentes e cada vez mais dolorosas quando vai se aproximando do fim da gravidez. Então, a gente vê muito essas contrações de Braxton Hicks, né, as contrações de treinamento se aproximando do fim, aí, com 35, 36 semanas, elas acontecem com cólica, que também é fisiológico, se não tiver ritmo, vocês vão ver isso lá na frente, quando vai se aproximando do trabalho de parto. O que é pródromo? Então, para a gente entender a diferença de contração de treinamento para o pródromo. O pródromo é uma pressão na pelve, uma pressão no quadril. A grávida já está andando com dificuldade, ela faz xixi toda hora porque o bebê está encaixado, ela tem fisgada na vagina, fisgada no cóccix, e além disso, as contrações de treinamento que ela tinha antes. Então, contrações de treinamento são endurecimentos da barriga, que acontecem por toda a gravidez, mais comum depois de 20, 25, 30 semanas, várias vezes ao dia, geralmente sem cólica, em lugares diferentes da barriga. Então, fica torta, contrai de um lado, contrai do outro, contrai no meio, contrai embaixo e sem cólica. Quando isso acontece, mas junto com isso, a gente tem muita pressão na pelve e no quadril, o bebê já está forçando, ela já está andando com mais dificuldade, xixi vai toda hora, fisgada na vagina, cóccix, elas se queixam de pressão, aí a gente está começando o pródromo. Vamos lá. Vamos falar um pouco, já falamos do iniciozinho, vamos falar um pouco das perdas vaginais, que às vezes é muito motivo delas entrarem em contato com a gente achando que alguma coisa aconteceu. Bom, lá no pré-natal a gente escuta muito delas que as perdas vaginais aumentaram. Doutora, eu estou com muito corrimento, eu estou perdendo líquido, eu fui parar no HPM achando que eu tinha perdido líquido, que a bolsa tinha estourado. É normal, né, gente? Quem me acompanha, Gabi, Paulinha, todo mundo que roda comigo, Glória, que já esteve comigo, eu falo o tempo inteiro. Os hormônios da gravidez fazem a vagina ficar muito mais secretiva. É mucorreia, é secreção, é uma secreção abundante, que às vezes molha assim o fundo da calcinha. Transparente, branco, amarelado, mas se não tem característica, não coça, não arde, não dói, a gente não precisa nem intervir e tratar. Qual é a diferença dessas perdas vaginais que elas sentem a gravidez toda para quando rompe a bolsa? Quando a bolsa rompe, escorre líquido amniótico pelas pernas. Então, assim, a gente não precisa nem dizer para elas que é amniótico, é líquido, é água, escorre pela perna.
molha a roupa, molha o chão, molha pé, estão no banheiro, molha tapetinho do banheiro, voltam para a cama, acham que estão perdendo xixi, veste a roupa, volta para a cama, molha o lençol da cama, molha colchão. Isso é a bolsa que estourou. Quando é que a gente tem que se preocupar com isso? Geralmente ele é transparente. Se elas tentarem cheirar, tem um cheiro de água sanitária, né? Um cheiro bem característico. Quando ela deve se preocupar? Quando esse líquido foi esverdeado. Nesse momento, ela deve comunicar ao obstetra se é uma relação de um pré-natal particular ou procurar a unidade, né, mais próxima aí de atendimento, o HPM, né, a maternidade, para ela ser avaliada para ver se está tudo bem com o bebê. Outro tipo de secreção que também confunde elas, especialmente no fim, o tampão mucoso. Elas ficam ansiosas esperando o tampão, que nem sempre sai. Tampão mucoso é uma secreção viscosa, tipo uma cola transparente, amarelada, igual um catarro, bem grosso. É uma rolha, né? O tampão mucoso ele age como uma rolha colando o colo uterino. Ele pode ser liberado no dia do parto, durante o parto e alguns dias antes do trabalho de parto. Não quer dizer que o parto vai acontecer. Já tive paciente que perdeu o tampão e o trabalho de parto foi acontecer 13 dias depois. Tudo normal. Não tem data, não dá para dizer que o tampão saiu, está perto de nascer, são 48 horas, 24 horas. Não quer dizer. Que ele pode ter, às vezes, um pouco de sangue, marrom, vermelho, mas não identifica proximidade. Vocês vão reparar que o tempo todo eu falo direcionado a elas, tentando diminuir as ansiedades delas. Então, eu o tempo inteiro tento falar que nada pode ser muito característico de trabalho de parto, para tentar puxar elas para a consciência delas de ficar tranquilas, né? Raramente eu consigo, viu, gente? Porque é uma ansiedade. Olha aí a fotinho do tampão mucoso, que não quer dizer muita coisa. Quer dizer que a gravidez está no fim, ela está no último mês, está aí entrando no 9º mês, está no termo incompleto, está com 37, com 38, com 39. E a cabecinha está forçando o colo do útero e o colo acaba respondendo, liberando essa colinha. Esse aí é bem característico. O que fazer para controlar a ansiedade do parto que não chega? A gente pega muita paciente lá no ALBA também, muito ansiosa, né? Vindo toda semana. Não, porque eu senti dor, eu fui no HPM sexta, eu vim aqui na terça. Eu fui no HPM sexta, eu fui no HPM de novo no domingo. A médica não quis me internar. Nasceu? Não, não nasceu. Eu falei, então não era para internar, né? Não tem. Então a gente tem que trabalhar a vida inteira, as 40 semanas com a ansiedade dessa mulher. Porque é impressionante, né? A espera por esse momento é uma coisa que gera muita ansiedade. O que a gente fala? Para ela se conectar com o bebê dela, para ela gastar mais tempo com isso, conversando com o bebê, fazendo carinho, é a hora que ela começa a parar, é a hora que geralmente as que trabalham já estão pedindo para não trabalhar mais, já deram um atestado, já estão mais em casa, estão naquela fase de pródromo, daquele andar cansado, se conectar. Deitar, se puder deitar, se não tiver outros filhos, repousar, fazer uma boa alimentação, conversar com o bebê, dizer para aquele bebê que ela está pronta para esse momento, que o bebê pode chegar se ele quiser. Outras coisas ajudam muito a diminuir a ansiedade, a acupuntura, fisioterapia pélvica, algum tipo de atividade física, dançar, caminhar, agachar, fazer atividades, se manter ativa, namorar e estudar. Mas estudar sobre o quê? Parto? Não, parto, se é uma mulher que está bem preparada, ela já estudou bastante sobre parto. Eu oriento nessa fase a ela parar de ler sobre parto. Ela já estudou. O resto vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Eu falo para elas estudarem sobre o que vem além. Porque ninguém nunca se prepara para o que vem depois, né? O troféu chega, o bebê nasce, vem para o nosso colo e a gente nem sempre está preparado para a amamentação e para os cuidados do bebê, para esse brinde, né, que chegou na nossa mão e a gente vai embora para casa aí 48 horas depois. E aí, então ocupe a cabeça se conectando com esse bebê, estudando sobre a amamentação, sobre a alimentação na amamentação, sobre os cuidados com o recém-nascido, a forma de dar o banho, como que limpa o olhinho. Qualquer uma pode fazer isso. Elas estão com o celular na mão o tempo inteiro, né? Então, vamos direcionar essas mulheres a estudarem coisas interessantes que vão ajudar elas lá na frente no puerpério. Tem algum site que a gente possa indicar, alguma coisa? O do Ministério da Saúde fala muita coisa sobre amamentação, muita, muita, muita. Deve ser. Fala também, e elas todas têm aplicativos falam muita coisa, mas fala mais sobre parto. Mas o Ministério da Saúde fala bastante coisa.
E na caderneta do pré-natal, a caderneta do pré-natal delas, lá do SUS, né, é maravilhosa e orienta muita coisa, né? É interessante. A gente sempre fala, eu vejo muita gente falando, fazendo pré-natal comigo, né, muitos internos e residentes sempre falam, abre a caderneta na parte lá de trás e fala, você já viu isso aqui? Você já estudou sobre isso? Começa a entender o que vem pela frente, o que te espera. Hoje é muito fácil a gente ter informação, né? Basta elas serem orientadas e quererem. Então vamos lá, as fases já aí vem. Já falei um pouco das perdas, que elas confundem muito, do pródromo. Agora vamos falar efetivamente das fases do trabalho de parto. O que elas vão esperar. Então, eu oriento novamente a elas sobre os pródromos, as diferenças entre o pródromo e o trabalho de parto efetivamente. Então, pródromos são aquelas contrações sem ritmo, fracas, curtinhas, que duram 15, 20, 25 segundos, que não dilatam o colo uterino. Eu custo acreditar, apesar que eu falei que todo parto eu aprendo, e eu tive aí há 15 dias atrás, a Paula estaria comigo e eu não consegui ir atender, porque eu tive, mas eu acho que o Carlos botou no grupo, né, dos internos, eu tive um parto avassalador, que eu arrastei a Fabrícia comigo para ir a Rio das Ostras, porque o bebê nasceu em 40 minutos. Era uma primípara, não perdeu nenhuma secreção, não perdeu perdeu o muco 40 minutos antes do bebê nascer, não teve cólica, olhou para minha cara e falou que o parto não doeu. E as contrações dela duravam 20 segundos. E ela pariu. Pariu em casa com o marido, sem ninguém. Um ponto fora da curva, né? Palmas para ela, mas não é o habitual. A gente sabe que para dilatar colo uterino, a contração tem que ser eficaz, pelo menos 40 segundos. Isso eu vou falar lá na frente. Então, vamos falar do pródromo. Pródromo são contrações fracas, curtas, sem ritmo, que não dilatam o colo, mas que incomodam. Muitas delas têm pródromos que incomodam mais do que o trabalho de parto, que o pródromo gera ansiedade. O pródromo faz ela escrever no grupo do WhatsApp da gente, né? Tô com dor, será que é hoje? E o hoje nunca chega. Eu tô com dor, tô perdendo muco, tô perdendo... mas 8 em 8 minutos, 12 em 12 minutos, de madrugada 6 em 6 minutos, amanhece, vai para 20 em 20, ela dorme, aí acorda na hora do almoço, doutora Alessandra, olha, é hora do almoço, o bebê não nasceu. O pródromo é muito cansativo. Porque quando o trabalho de parto chega, ela fica feliz que começou. Mas o pródromo, a espera, é muito difícil para a mulher. Ela precisa de apoio. É aquela paciente do SUS que vai dia sim, dia não, ou dia sim e o outro também, para o HPM, para ser examinada. Que todos vocês ficam conhecendo, mas você não veio ontem, você não veio anteontem, você está aqui de novo, porque ela não tem informação e ela não entende. E incomoda, gente, porque o pródromo incomoda. Ela só precisa entender que o pródromo geralmente não é trabalho de parto. Então, isso pode durar horas, dias e serem muito desafiadores. O cansaço é muito grande, mas não é a hora ainda. Então, a gente tem que ser claro, informar para ela e dizer que a vida segue. Vamos embora esperar o trabalho de parto. Fase latente. Fase latente já é o início do trabalho de parto. A gente determina que aquela mulher está em trabalho de parto. É a fase mais longa do trabalho de parto. Nem sempre tem muito ritmo, a intensidade é variável. Ela se assemelha à maré, né? A maré às vezes vai com ondas ritmadas, vai, depois acalma. Fica 20 minutos e 100. Daqui a pouco vai 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, acalma, meia hora sem, ela cochila. A fase latente, isso pode acontecer. Quando é que a gente determina que essa mulher entrou em trabalho de parto e que ela está na fase latente? Quando a gente faz o exame de toque, que ela nos convoca para a gente avaliar, ou ela vem na maternidade, e a gente, ao toque, percebe que ela tem 4 centímetros, um colo que já está algo fino, o bebê já está mais encaixadinho, e ela tem muita pressão na pelve. Então, 4 centímetros com contrações ritmadas, mas que às vezes perdem o ritmo, a gente está em trabalho de parto, mas é a fase latente. Próxima fase. Entendam que isso é difícil para a gente explicar para uma mulher que não entende nem o que é a dilatação, né? Mas a gente tem que tentar, porque ela vai saber, quando eu examinar, que eu vou dizer para ela, olha, tá com 3 para 4 centímetros, não é mais pródromo, tá começando, mas vem num período longo, né, que pode demorar bastante. Então, a gente tem que ir direcionando ela para ela ter tranquilidade. Fase ativa, os intervalos das contrações são mais curtos, aí sim são completamente irregulares, as contrações são mais intensas, tem mais muco
né? Sai bastante muco com sangue, porque é a fase da dilatação. E essa mulher já está um pouquinho mais irritada, já está vocalizando, onde na fase latente ela estava calma, ajeitando as coisas que faltavam para o bebê, arrumando algumas coisinhas para pôr no carro. Na fase ativa, ela geralmente não consegue mais. Na fase ativa, essa mulher fica entre 5 e 7 centímetros. Por que essa variação? Porque algumas primíparas, a gente com 5 centímetros já vê que ela está vivendo isso. Algumas multíparas, secundíparas ou multíparas, às vezes elas vão bem até 6, 7 centímetros e só começa a ter esse incômodo um pouquinho mais na frente. Fase de transição, gente, é a pior fase que tem. Não é mole, não é fácil, é a hora do desespero, né? A hora que ela quer pedir cesárea, ela pede analgesia, ela diz para mim que vai morrer, ela diz que nunca pediu isso, que isso foi invenção da minha parte. As minhas pacientes falam de tudo, de tudo. Acho que quase todos vocês já devem ter passado com a Amanda, né, que agora está na terceira do sábado do obstetra. A Amanda é minha paciente, né, trabalha com a gente. A Amanda, o bebê dela vai fazer 1 ano agora. A Amanda deu um show no trabalho de parto dela, gente. Um show. Ela me chutou, ela vomitou em mim, ela disse que nunca quis parto normal, que isso foi invenção da minha cabeça, que ia morrer, que queria dormir, que ia embora para casa. Ela, gente, eu obstetra. Ela deu um show, foi um caos, mas ela pariu. A fase de transição é uma fase difícil, porque são muitas contrações, elas estão muito velozes, elas estão de 2 em 2, 3 em 3 minutos. A mulher fica muito impaciente, com muita dor e é desesperador. Mas é uma fase rápida. Diferente da latente, que vai se arrastando e da ativa até chegar a 5, 7 centímetros, essa fase é rápida. Por que ela é chamada de transição? É a transição da ativa para o período expulsivo, né? Para decídio expulsivo. Então, ela vai aí de 7, 8 centímetros nas multíparas para dilatação total, para 10, e passa rapidinho, mas é muito angustiante. Você tem que se manter firme, você que é o obstetra que está cuidando dessa mulher, tem que se manter firme, olhar bem no olho dela, mostrar para ela qual é o propósito dela, por que ela te procurou, por que ela desejou isso, por que ela estudou tanto no trabalho de parto, por que ela contratou a doula, fez fisioterapia, às vezes juntou dinheiro, né, para contratar uma equipe particular que ficasse do lado dela, porque se você não mostrar isso para ela, ela vai desistir. 90% delas pede cesárea na fase de transição. Diz que vai morrer e que não está aguentando. Amanda Matos aqui escreveu: eu não sou Amanda do Castro, mas eu dei um safanão na minha obstetra quando ela estava fazendo. Viu? Foi nessa fase. Deve ser de Amanda, então, gente, não é possível, porque a Amanda só faltou me xingar. Foi um caos. E a Amanda é uma... doutora, porque o negócio ficou feio. Gente, mas eu não conheço você, Amanda, muito prazer. Mas a Amanda Francelino, a obstetra, é uma princesa. Ela é uma dama, ela tem boca, não fala, ela sorri. Olha, ela se comenta no plantão. Ela se transformou, ela ficou igual um bicho, gente, uma coisa do outro mundo. E ela disse que no próximo vai ser melhor. Ela sempre comenta. Mas foi muito orgulho, foi muita gente em cima. É difícil uma obstetra parir, gente. Não, é difícil uma médica parir. Uma obstetra parir, então, não é mole, porque muita gente fala no seu ouvido o tempo inteiro de tudo. A Amanda sempre foi muito boazinha, muito doce. As pessoas diziam muito na cara dela que ela não tinha, por trás dela tinha bolão para saber com quantas semanas ela ia entregar os pontos e pedir cesárea. E ela pariu. Tinha bolão no HPM, tinha bolão no hospital da Unimed, todo mundo dizia que ela não ia conseguir, a anestesista falava, a obstetra falava. Então, assim, a gente vê a mulher se transformando em outra mulher, né? Ela vê que ela é capaz. Então, a gente sai da fase de transição e quando a gente pensa que vai piorar muito, chega o período expulsivo. Então, assim, o colo já dilatou bastante, agora o bebê precisa descer e se posicionar bem nessa pelve. Mas o período expulsivo não é ruim, gente. Essa descida não é ruim. Por quê? Essas contrações dão uma segurada. Elas continuam sendo muito longas, mas elas têm um intervalo maior. A natureza é fabulosa, né? O corpo dá uma acalmada na mulher. O bebê já se posicionou, já passou pelo estreito, já foi, já chegou. E aí é mais tranquilo. A gente vê muita mulher no período expulsivo, entre uma contração e outra, que às vezes passam para 6 em 6, 7 em 7 minutos. A gente acha que o parto parou. A gente chega a pensar, pô, será que não é hora do mocitocina? Tá tão devagar. Ela pede comida, ela conversa, ela fala, vamos deixar já a roupinha separada da primeira roupinha do bebê? O bebê está coroando, o cabelinho está para fora e ela tem tranquilidade. Uma tranquilidade que ela não tinha na fase de transição. Assim, vale a pena o pessoal que acompanha no SUS. Elas dormem, sim. Dormem, pedem barra de cereal, comem. Vocês que...
Vocês que acompanham no SUS, vale a pena a gente depois conversar sobre isso, né? A gente fazer aí nos próximos 2, 3 meses, quem está muito aí no HPM, perceber se vocês conseguem identificar. Óbvio que a gente entende que uma paciente lá da gestária é completamente diferente, foi preparada diferente, teve alimentação diferente, carinho diferente, tudo diferente. Mas dá para a gente observar que no SUS elas também fazem, porque o corpo dá uma trégua. O corpo dá um descanso para essa mulher, para depois vir o puxo e aí ela conseguir parir. E elas dormem de ressonar nesses 5, 6 minutos entre uma contração e outra. Melhora muito. Então, a pior fase é a transição. O expulsivo, o bebê já tem a dilatação, o colo do útero já tem dilatação total, a dor muda, os intervalos aumentam, fica mais fácil. A pressão na pelve é importante, porque o bebê está descendo, está rodando, ela começa a sentir pressão no ânus, dor no cóccix, dor no pubis, vontade de evacuar, às vezes evacua, não tem problema nenhum nisso, e isso não tem tempo. Isso é o que foi mais difícil da gente entender quando a gente começou a viver mais isso e entender mais isso. Eu já tive períodos expulsivos de 6 horas. A paciente dormiu, acordou, pediu café da manhã e a cabecinha do bebê ali, bombeando o perinho. É meio assustador, mas depois a gente se acostuma. Nessa hora, o marido pergunta, o bebê não está sofrendo ali? A gente precisa entender e acreditar no que a gente está falando, que ali é o lugar devido para aquele bebê. Vagina de nenhuma mãe maltrata bebê. O bebê foi feito para ficar ali. A cabeça vai acomodar, vai fazer bossa. Quando o período expulsivo é prolongado, eles nascem com a cabecinha mais compridinha, que é a bossa. Paulinha, já vou falar com você. E quando você olha no olho daquele casal, daquele marido, daquela mulher e fala, fica tranquila. Ausculta intermitente, né, gente? Óbvio, né? Ouvindo o bebê a cada 5 minutos. Quando você fala que ali é o melhor lugar para o bebê, eles confiam, eles entendem e esperam. Mas o expulsivo pode ser bem prolongado. A gente tem que ter paciência para isso. Até que vai coroar mesmo, vai começar a dar vontade de empurrar, os puxos vão chegar, que devem ser espontâneos. Muita coisa que eu estou falando hoje para vocês. Hoje de manhã eu tive uma conversa com o Carlos, até um pouco por causa do que você me mandou, Paula, depois ele falou comigo. É difícil a gente mudar, sabe? É difícil a gente abrir a nossa cabeça. Para mim, hoje já é muito fácil, porque eu só faço isso na vida. Eu faço 60, 70 partos naturais por ano. E só faço isso. Faço muito pouco a cesárea. Mas é difícil a gente querer isso de um outro obstetra que é excelente, mas que não mergulhou na humanização do parto. Entenda, eu não estou dizendo que eles são desumanos, porque eu já fui assim. E eu sei que eu nunca fui desumana. Mas eu já deixei uma paciente em dieta livre, todas, né? Porque quando eu aprendi assim. Eu já botei ocitocina em todo mundo, eu já fiz a miotomia em todo mundo, eu já descolei membrana, eu já forcei bebê a nascer, eu já fiz puxo induzido e eu já fiz cristeler e episiotomia. E não me envergonho disso, de forma nenhuma. Graças a Deus eu nunca perdi nenhuma mãe, nem nenhum bebê. Isso me faz interrogar um pouco as brigas em relação a cristelera, epísio, mas isso é uma outra história. Mas, como eu vivo isso e estudo isso o dia inteiro, eu falo isso o tempo todo, para a Glória, para quem está comigo o tempo todo, para a Amanda, eu estudo parto natural todos os dias. Todos os dias. O Carlos sabe disso, está na minha frente e não me deixa mentir. E cada parto é um aprendizado. Para mim, é fácil entender. Mas, na cidade, a gente tem 3 ou 4 obstetras que fazem parto natural. Nesse formato, nessa entrega, porque é uma entrega. Então, a gente não pode recriminar e desconstruir toda uma história que uma galera tem, que é um pessoal muito bom, são excelentes obstetras, excelentes cirurgiões, fazem cesárea como ninguém, sabem fazer parto normal, mas eles não mergulharam. E eles não são obrigados a mergulhar. Sabe quem vai mergulhar nisso? Vocês. A gente que conseguiu, que sempre gostou de parto normal e que abriu a cabeça, e vocês daqui para frente. A gente está construindo uma nova obstetrícia, mas nada disso é motivo de briga, de rebeldia, de achar que eles estão errados.
mas é difícil para eles entenderem. Hoje quase saiu o arrancar rabo aqui. Depois a gente se perdoou. Porque é muito difícil, porque é complicado dois cirurgiões obstetras serem casados e a gente, cada um de nós dois trabalhar de uma forma. Mas eu o respeito muito. E ele me respeita demais. Mas ainda assim, de vez em quando, né? Mas faz parte. A gente tem que construir uma nova obstetrícia daqui para frente e ir mostrando com simpatia, com gentileza, que pode ser diferente. É assim que eu faço com o meu obstetra preferido, que é o Carlos. Todo dia eu explico alguma coisinha para ele. Apesar de quando ele está comigo em parto, ele me ronda, ele pergunta, não está na hora da ocitocina? Se você romper bolsa, não é? Mas eu sou muito paciente, eu tento orientar ele, mostrar ele pela paciência, pela tranquilidade, que a gente pode esperar. Mas ele não vive isso, essa não é a vida do Carlos Alexandre. Então ele não é obrigado. Errado seria se ele dissesse que faz parto normal, natural, humanizado, e ele trabalhasse de outra forma. Mas ele de forma nenhuma engana a paciente. Então ele não sabe, não quer fazer, não é a praia dele, não tem tempo para isso. Ele tem vocês, ele é professor, ele é coordenador, super compreensível. E assim é com vários outros obstetras. Ninguém é obrigado a fazer, o que a gente não pode é enganar a paciente. Dizer que faz e na hora agir com violência obstétrica. Então, isso era o que eu queria falar a respeito daquela história do WhatsApp que rolou aí no grupo de vocês, da paciência. Não são todos que são obrigados a isso. E a gente, se vocês que estão se formando, se vocês querem ensinar, falar um pouco disso com um obstetra mais velho, fala com calma, fala com doçura. Eles não estão fazendo isso porque eles estão fazendo de propósito. Eles não aprenderam assim. E não é a praia deles. Não é a praia. Igual como eu falo daqui a pouco, eu não sei mais fazer cesariana. É porque é igual andar de bicicleta, né? Mas eu faço muito pouca, gente. Muito pouca. Então, a gente vai cada um procurando seu caminho. Eu falei que eu falo muito, daqui a pouco eu vou perder a hora. Vamos lá. Então, a descida. Vai vir a pressão no reto, os puxos vão acontecer, ela vai sentir queimar, porque vai distender o períneo, aquela musculatura toda fica esticada, e ela sente o tal do círculo de fogo que a gente fala tanto. E aí, o que a gente diz para ela? Força, mãezinha, tá certo! Às vezes a gente tem vontade de falar, porque a gente fica tão animado, mas isso hoje é considerado puxo dirigido. Certo seria a gente não falar nada. Vou dizer que eu não falo? Claro que não. Eu fico tão feliz que o bebê está coroando, tão feliz que ela está quase parindo, que eu falo, porque ela me pergunta, doutor, eu estou fazendo certo? Primeiro eu falo, escute o seu corpo. Você não tem que fazer certo ou errado, vai nascer. Mas às vezes a gente dá uma força e a gente fala, tá certo, tá maravilhoso, continua, não para. Não tem jeito. Deixar ela ouvir o corpo, encontrar a posição que ela quer e botar essa mulher para parir. Acabou? A Paula levantou a mão. Ai, Paulinha, desculpa, você levantou a mão. Eu tagarelo tanto. Não, é que eu ia falar que antes eu ficava sofrendo muito quando via o bebê ali no período expulsivo, que estava pressionando o períneo e tudo. E os pediatras, eles acabam induzindo muito, falando que o bebê está sofrendo, que ali o bebê está em hipóxia e não sei o quê. Então, eu ficava sofrendo muito. E depois de acompanhar um pré-natal com você, de você falar que ali é o melhor momento para o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê e tudo, eu passei a ter mais calma com isso e até passar mais segurança para as gestantes durante o trabalho de parto lá na HPM, porque elas ficam com medo e acaba amedrontando a mãe, os pediatras lá pressionando, os obstetras, até por causa dos pediatras falarem muito, eles acabam fazendo mepísio, porque está vendo ali o períneo distendendo e o bebê não sai. E assim, eles não esperam 30 minutos às vezes. E quando você me fala que tem período expulsivo que dura 6 horas, isso tranquiliza muito a gente, porque a gente acaba ficando com dúvida assim, será que o bebê nasceu mal? Foi por causa do período expulsivo que demorou? E nem sempre é, mas acaba acontecendo de cair na conta do obstetra por ele não ter agido durante o período expulsivo e que nem foi tão prolongado assim. Então, conviver com você me passou muito mais segurança com relação a isso. Eu sempre falo isso no portfólio, com relação ao parto vaginal, que todo mundo sabe que eu sou fã do parto vaginal. Então, assim, me traz muito mais segurança. Então, desculpa. A última episiotomia que eu fiz por causa de uma pediatra. Paciente minha de consultório tem 3 anos e meio, 4 anos isso.
A paciente veio de Barra de São João, chegou aqui parindo. Bebê coroando no carro dela. A gente conseguiu chegar no São João Batista, internar, foi para o centro cirúrgico, porque essa pediatra também não gostava que eu fizesse parto no quarto, então tinha que ser no centro cirúrgico, por causa do oxigênio, por causa ela se sentia mais segura. E aí a gente entende que nós somos uma equipe, a gente precisa se escutar. E eu não tinha... 4 anos atrás era diferente. Eu trabalhava do mesmo jeito, mas era diferente. A gente se permitia ouvir outras coisas. Me arrependo muito desse episódio, porque óbvio que não precisava. Mas entenda que no SUS somos uma equipe. No SUS, aquela paciente não foi acompanhada numa relação 1 para 1, como as minhas do consultório são. No SUS, quando a gente caneta e carimba, é o nosso nome que vai, na hora de um inquérito administrativo, de um processo, em qualquer lugar é o nosso nome. Mas assim, aquela paciente simplesmente chegou parindo. A pediatra quer que nasça. Ela não sabe o que tem por trás. Ela não sabe como foi esse pré-natal, ela não sabe um monte de coisa dessa mãe. E acaba... Então, assim, não dá para o que vocês escutam aqui, eu já conversei isso muito com a Glória, que vocês escutam aqui, a gente querer transportar, a gente pode num trabalho de formiguinha e sinalizando, vamos esperar mais um pouquinho, olha, eu estou fazendo a escuta intermitente, eu faço o trabalho chato, eu fico aqui ouvindo. O que tem que fazer no expulsivo? Escutar o bebê de 5 minutos. O único poder de convencimento que você vai ter com o seu staff no plantão ou com o pediatra é isso. Não vai dizer que você assistiu uma aula que pode ter períodos que você... Porque isso... E não, eu sei que você não vai dizer, mas isso não vai fazer você convencer nada, porque aquela paciente que está ali não é a paciente do meu consultório. Que eu preparei ela para engravidar por 2 anos. Com suplementação, com exercício, com tratamento de ovário policístico, deixei ela redondinha para ela engravidar, a gravidez ser maravilhosa, um pré-natal luxo e ela parir. É diferente. Será? A gente já tem uma boa resposta disso se eu tivesse no HPM. Se eu fosse a Alessandra da Gestar, e fosse também a Alessandra do plantão de segunda-feira, que ninguém gosta de parto. Como será que eu seria? Que poder de persuasão será que eu teria com essa equipe? Até quanto será que eu aguentaria essa pressão? Eu sou humana, né, gente? É muito bonito eu falar nesse slide rosinha da Gestar, né, minha gente? Eu conheço essa paciente, eu conheço a mãe dela, a sogra dela, ela, o marido, eu sei quem vai ser a madrinha do bebê, eu sei até o mapa astral do bebê, se bobear. É completamente diferente. Essa aula é feita para esclarecer mulheres que eu tenho muita intimidade, mas é feita também para trazer tranquilidade para vocês, né? Para vocês entenderem que pode ser possível sim, tá? Então é diferente, não tem jeito. Boa pergunta, eu nunca tinha me perguntado isso. Como será que eu seria se eu estivesse lá no HPM? Vou arrumar um plantãozinho, vou pedir ao Nilo um contrato de 6 meses, só para fazer um trabalho e depois publicar. Aí acabou o parto, depois que nasceu? Não, né? Vem a dequitação ou o quarto período e a hora ouro do bebê com a mãe, que é o clampeamento do cordão, que a gente espera que seja oportuno, que a gente pelo menos espere 1 minuto, o Ministério da Saúde preconiza de 1 a 3 minutos, a gente pode esperar parar de pulsar, eu aguento esperar até 5 minutos. Por quê, Alê? Por que não deixa o cordão preso na mãe e não liga? Porque eu já tive alguns bebês. Eu falo que tudo na vida, a gente tem que trabalhar com a palmeira, né? Que é uma árvore, que ela não pode nem tender para um lado e nem entender para o outro. A gente não pode que o bebê nasce e a gente corte o cordão, porque a gente perde aqueles 25% de sangue que o bebê tem direito que é dele, porque está na placenta que é dele. Mas eu já vi alguns bebês, uns 2 ou 3, e um precisou de UTI, de um parto lindo, completamente natural, um bebê de 4 quilos, que nasceu em 2 horas, sem laceração, sem nada. A mãe não permitiu que o cordão fosse cortado. Ela queria deixar o cordão ficar branquinho e que ficasse ligado a ela até a placenta ser expulsa espontaneamente. Esse bebê fez uma policitemia, fez 63 de hematócrito. Foi internado na UTI, ficou 7 dias internado, fazendo exo sanguíneo. Então, ele tirava 3 seringas de sangue, de 20, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, até que isso fez várias alterações na série vermelha dele. E aí, o parto, que tinha sido um parto lindo, fez essa mãe ficar com o bebê na UTI,
ela vinha de manhã e ia embora à noite. Esse bebê precisou de complemento, porque não ficou com a mãe o tempo todo. Esse bebê ficou longe da família, por causa de uma insistência, que eu não sei se era tão necessária. 5 minutos está bom, geralmente em 5 minutos já parou de pulsar. De 1 a 3 é o suficiente, depois de 3 minutos não tem mais aporte nenhum. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa explicar que é desnecessário e esclarecer que, se ainda assim for um desejo dela, o que pode acontecer. Então, para todas eu falo, quando elas vêm com um plano de parto dizendo que não querem que o cordão seja cortado até que a placenta saia, eu explico, eu dou exemplos, eu conto histórias sem citar nomes, e aí elas escolhem, né? Fica a critério delas. Quando elas vão na consulta com a pediatra de pré-natal, eu peço que elas falem a mesma coisa com a pediatra, que a pediatra provavelmente vai explicar a mesma coisa. São maiores de idade, vacinadas, né? Então, assim, fica a critério delas, porque o parto é dela, mas a gente precisa falar a verdade do que pode acontecer. Então, nem tanto, nem tão pouco, né? Então, clampeamento oportuno, de 1 a 3 minutos, eu espero até 5, com 5 eu clampeio, ou pelo menos amarro com um fiozinho de gás e deixo ele ali, né? Não corto, não desligo esse bebê dessa placenta, dessa mãe, até que a placenta saia, mas pelo menos dá uma apertadinha com um fiozinho de gás e a gente dá. Trabalho de parto em si. Então, a gente veio falando da lenga-lenga, né? O que é o trabalho de parto? Ele se caracteriza por contrações uterinas dolorosas, frequentes e ritmadas, que não melhoram com banho quente, com uso de analgésico e que persistem por 1 a 2 horas. Isso é interessante saber, que é a hora que elas têm que realmente entrar em contato com a equipe, não melhorou com posição na bola que a doula dela orientou, ela foi para o banho, usou bolsa de água quente, usou o Buscopan, usou o analgésico da preferência dela, se ela for alérgica ao Buscopan, tomou o paracetamol, não melhorou, a coisa está progredindo, passou 1 hora, 2 horas e está piorando, é hora de comunicar a equipe, ou é hora de, se você for para uma emergência, Hospital da Unimed, São Lucas ou HPM, ir para a emergência para ser avaliada. Quando essa mulher tiver uma contração durando 4 minutos, 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, mas hoje uma média boa de 4, durando pelo menos 45 segundos ou 50 segundos, a gente diz para ela, bem-vinda, agora você começou o seu trabalho de parto. É hora de comunicar a equipe, se essa paciente foi avaliada pela enfermeira obstetra ou por alguma avaliação no plantão, é hora de avisar a equipe dessa paciente que ela está em trabalho de parto e que a saga vai começar. A gente diz que o trabalho de parto começou nessa hora, quando o toque tem 3 centímetros e as contrações são ritmadas. Vocês veem que nessa página eu repito nos 3 parágrafos para elas entenderem o que é trabalho de parto. Não é porque eu estou doida e botei as coisas repetidas. Eu repito nos 3 parágrafos para elas entenderem que se não está ritmado, se não usou o analgésico, a bolsa de água quente, o banho quente, a imersão, se não esperou 2 horas, e se elas estão ali com dor a 15 minutos e vão ser avaliadas e volta, eu já estou com dilatação, eu estou com 1 centímetro. Elas precisam entender que isso não é trabalho de parto. Por isso é maçante nessa página eu explicar a elas o que é trabalho de parto e quando é que elas deram o pontapé inicial nesse processo. Aí vem uma figurinha ilustrativa que todo mundo já deve ter visto, aquele círculozinho com as dilatações de madeira e eles correspondendo aí às frutinhas, né? Blueberry, né? A cereja, o morango, a banana, e aí vai. Limão, kiwi, é mais ou menos esse o tamanhozinho, né? De novo, eu vou falar para elas do trabalho de parto, que elas viram quando começou e eu vou dizer como que vai evoluir. Então, o que é trabalho de parto? A dilatação evolui até chegar a 10 centímetros, porque ainda tem marido que fala com 8 centímetros já dá para nascer, então eu preciso dizer que tem que chegar a 10 centímetros. Chegou a 10 centímetros, nasce? Claro que não. Em geral, depois dos 10 centímetros, a gente vai ter a descida do bebê pelo canal de parto. E ele precisa mais ou menos descer mais 10 centímetros. Porque se ele dilatou lá em plano 0, mais 1, ele ainda tem que descer um bocado. E geralmente é isso, mais 8 ou 10 centímetros. Até que ele rode e saia, como dizia um staff meu na época da residência, até que ele aflore a vulva. E é isso, ele aflora, porque ele fica ali batendo na vulva, mas se ele não aflorar a vulva, ele não nasce. Então, dilata 10 centímetros, tem todo o processo de descida, que tem um tempo de demora, que geralmente a gente vê aí entre 45 minutos a 1 hora e meia da dilatação total até nascer. Geralmente.
Mas tem a galera aí das 4 horas, 5 horas, 6 horas. A gente, ano passado, transferiu uma paciente para o hospital. Eu acho que a Glória estava comigo. Chalita estava, né, Glória? Acho que sim. Que nasceu Antônia. 21 de outubro, aniversário da minha mãe. Eu acho que estava. A Glória deve estar fazendo alguma coisa, não deve estar atenta. Mas eu acho que estava. Sim, respondi. Ah, tá. Tô comendo. Chalita, a gente transferiu às 3 da tarde com 9 centímetros. Tinha uma bordinha de colo. Nasceu 3h30 da manhã. Foram 12 horas para chegar a 10, descer, rodar e sair. 12 horas. Só de expulsivo, acho que umas 3 ou 4 horas. É uma saga, viu, gente? Então, assim, a gente precisa dizer que pode demorar. Está tudo certo nisso se o bebê está bem. Esse processo pode ser lento e não é porque está com 10 centímetros que vai nascer. Então, a mesma coisa para a galera que está lá no plantão, tocou a paciente, às vezes perguntou, e aí, está com 10 centímetros, mas ainda falta descer, ainda falta rodar, a gente não precisa correr, levar ela para o centro obstétrico, eu sei que lá é outra história, se vocês não correm, não levam e nascem lá no pré-parto, vocês vão levar bronca, a dona Wanda vai reclamar, a enfermagem vai falar mal de vocês, então é outra história. Fala melhor, o que é feto bem? Como é que você vê se o feto está bem? Como que eu vejo se o feto está bem? Qual escuta fetal? Isso. Não. Sim, tá. Então, esse processo é lento e a gente só precisa manter a escuta fetal intermitente de 5 em 5 minutos ouvindo o bebê. Esse tempo dessa dilatação pode variar de mulher para mulher e a gente não tem critério rígido de espera. Era diferente, viu, gente? Quando eu aprendi, quando eu comecei, quando a gente preenchia o partograma na residência, a gente entendia e era informado e induzido a saber que o bebê precisava, o colo do útero precisava dilatar mais ou menos 1 centímetro a cada hora e meia. Então, tudo que fosse diferente disso já era meio que considerado parada de progressão ou um parto que não estava evoluindo bem. Entendo que no plantão isso precisa acontecer. Apesar de eu também preencher partograma, quer dizer, preencho na minha cabeça e depois preencho para entregar para a paciente, para ela dar entrada no plano de saúde. Mas entendo que se a gente está acompanhando 5, 6 trabalhos de parto numa maternidade de grande movimento, não dá para ficar com essa doçura que eu estou falando aqui. O partograma tem que ser preenchido, a gente tem horários divididos durante a madrugada, e se o partograma não está preenchido, você não sabe quanto que essa paciente estava em que horário, você não sabe se está demorando ou não está, para ser um critério de indicar uma cesariana. É completamente diferente. Essa aula foi feita para as pacientes de consultório que são acompanhadas só pelo seu obstetra, né? Então é diferente. Mas o partograma é bem interessante e ele tem que ser preenchido especialmente no plantão. Estando mãe e feto bem, mãe tranquila, bem, suportando, querendo, lutando pelo seu parto. Bebê batendo bem, entre 110 e 160 batimentos por minuto, numa ausculta a cada 5 minutos, a gente fica tranquilo. Como aumentar a dilatação? Essa parte da aula nem sou eu muito que falo. A gente sempre convida 1 ou 2 doulas para essa aula e são elas que vão falar. Mas a gente ajuda muito, né? Então, como que aumenta a dilatação? Como que essa mulher pode entrar em trabalho de parto se ela já está chegando a 41 semanas e já não está aguentando mais? Dançar, se manter ativa, rebolar, remexer, mexer o quadril, facilitar o bebê a entrar nessa pelve, né? Aí a gente brinca, né? Eu acho que essa parte até quem escreveu foi a Flaviana, uma das doulas que trabalha com a gente, que as mães baianas, elas estão certíssimas, que elas dançam o tempo todo, né? Vão amarrar o tchan e segurar o tchan e o negócio vai. Então, se você quer acelerar o processo de dilatação, quer entrar em trabalho de parto, né? A gravidez está se prolongando, coloca uma música bem legal, a sua música preferida e se joga. Dança, chama o marido, né? Chama a doula, chama quem você quiser e vai rebolar o quadril. As gestantes que dançam após 37 semanas, tem maiores chances de uma dilatação completa. E isso aí é estatística, né? O agachamento ajuda muito, é um exercício que aumenta a dilatação e ajuda o bebê a descer pelo canal de parto, se posicionar bem na pelve. Aí vem os exercícios, né, durante ali o trabalho de parto, a fase latente, que são os exercícios na bola, ajudam bastante, antes ajuda muito e durante o trabalho de parto também. E uma grande maioria dos pacientes gosta muito de ficar na bola, né? A bola de pilates, ela ajuda muito. São movimentos rotatórios que dão conforto para a mulher e posicionam bem o bebê.
Aquela mulher que está tentando entrar em trabalho de parto, elas às vezes ficam com medo, achando que não podem ter relação sexual. Fazer sexo ajuda muito a dilatar o colo do útero. A gente sabe que o sêmen, ele contém substâncias que vão ativar ali como se fossem prostaglandinas naquela mucosa do colo e ajudam a dilatação, né? Ajudar a amolecer, afinar e preparar esse colo para o trabalho de parto. Então, pode namorar. Se ela não tem bolsa rota, se a bolsa não estourou, ela pode namorar sem problema nenhum. Até quando? Até quando ela quiser e for confortável para ela, sem ser uma coisa obrigada, mecânica. Se tá bom para ela, tá bom para todo mundo. Caminhar ajuda muito, andar 1 hora por dia é suficiente. Caminhar na praia é maravilhoso, se vocês puderem orientar alguma conhecida de vocês que quer entrar em trabalho de parto. A areia é muito boa, ajuda muito, ajuda a encaixar o bebê. A caminhada é bem boa para o colo uterino. E aí vem isso. Aí a gente chega ao trabalho de parto, a parte, essas fotos eu preciso mudar, que a maioria dessas fotos ainda estão em centro cirúrgico, eu quase não faço, tem várias em posição ginecológica, que no centro cirúrgico era assim. Essas fotos têm uns 3 ou 4 anos, para você ver como o parto mudou. Eu acho que tem anos que eu não faço parto em centro cirúrgico. Anos não, esse ano eu fiz um fio prematuro, né? Vicente, de 34 semanas. Ou quando precisa de analgesia. Mas nasceu de cócoras, não nasceu Nasceu em de posição cócoras, ginecológica. nasceu de cócoras num cantinho, né? Ela buscou um cantinho e pariu. Raramente a gente vai, né? Eu vou mudar essas fotos, viu, Glória? Tem quase mais nada a ver com a gente. Problema nenhum em posição ginecológica, eu não sou radical a esse ponto. Tem mulher que gosta de ficar deitada. Acho que os dois últimos partos, a paciente quis. Não, os dois, a gente teve 2 que foram de cócoras também, mas a gente teve um agora, essa semana, que a paciente se encontrou deitada. Deitada de lado, deitada, circulava, ia para 4 apoios, voltava na cama, mas dava conforto na coluna. Não tem problema nenhum. Não acho isso grosseria ou violência eu propor algumas posições a elas, porque elas ficam muito ligadas a mim e ao que eu falo. E aí é diferente. Essa mulher confia extremamente em mim, porque eu passei confiança para ela. Então eu sugiro, porque eu acho que circular posição, mudar o ambiente, leva ela para o banheiro, anda no corredor, volta para o quarto, vai para a cama, agacha, isso melhora. A paciente no trabalho de parto, ela gosta muito de mudar o ambiente, até ela se encontrar. Até começar ele a coroar, chegar ao expulsivo de fato e ela se encontrar. Mas eu sugiro, eu não acho isso grotesco, não. Eu acho legal, eu sugiro, porque eu tenho experiência, eu estou ali o tempo todo, eu vejo, e eu sugiro e eu falo, fique bem à vontade. Se ficou ruim, a gente volta para a posição que você estava antes. Algumas gostam, algumas não gostam, pedem para voltar, mas assim, não acho indelicadeza a gente sugerir, não. Sinceramente, eu acho que a gente sabe o que está fazendo, né? A gente tem o nosso valor, a gente tem amor por elas, a gente está ali naquela briga com elas, e eu acho que algumas coisas não são indelicadeza, como não é indelicadeza, a gente dá força quando ela está quase conseguindo. É diferente de você fazer puxo dirigido e falar, prende o ar e faz força de cocô. É completamente diferente. Mas você dá força, dizer para ela que ela está quase conseguindo, que a gente já está vendo, orientar ela, pedir para ela encostar a mão dela no períneo e fazer carinho na cabeça do bebê. Sugerir que o marido faça isso. Se ele estiver desconfortável pelo sangue, calçar uma luva no marido e falar para ele sentir o bebê dele. Eu acho até delicado, eu acho gentil. Então, assim, não é tudo que a gente lê sobre violência que é violência. Muitas coisas eu faço e eu fico muito feliz de fazer. Então, assim, vocês vão construir a história de vocês, eu imagino que vocês estão numa liga, algum de vocês queiram GO. A gente já tem a Glória aqui, que é residente, eu sei da Paula, que quer ser GO, Mariá também, que falou comigo no início, eu sei que quer fazer GO. Então, assim, vocês vão construir a história de vocês e a forma de vocês conduzirem. Falo isso muito com a Glória. A Glória está no R3, está comigo há 1 ano, está fazendo 1 ano agora em maio, me acompanhando, né, aprendendo, assistindo, me ajudando, sendo muito boa para mim, porque é uma via de mão dupla, mas ela não precisa ser igual a mim, ela vai construir a história dela. Eu imagino que ela vai fazer muita coisa como eu, porque acaba aprendendo, né, acaba vendo que dá certo, mas ela não precisa de fato ser igual a mim, ela vai ser a Glória e não a Alessandra. E é isso, mas assim, a gente pode muita coisa, nem tudo é violência. Tratem com carinho os pacientes que passarem por vocês. Quem não for fazer GO, que passar por uma estratégia de saúde da família, orientem, olhem nos olhos, digam que elas têm vocês do lado delas, orientem sobre o trabalho de parto, sobre tudo que elas podem, deem carinho e orientem que elas abram a mente delas, porque o processo precisa de cabeça, gente.
Esse último mês eu tive vários partos e cada um de um jeito. A paciente que pariu em Rio das Ostras não queria ser mãe. Eu conheço ela há 17 anos, porque ela foi professora da minha filha mais velha, lá no Rio de Janeiro. Ela veio para cá e é minha paciente há 9 anos. Até 35 anos ela nunca quis ser mãe, ela tem 2 miomas subserosos enormes, e ela estava feliz até se tirasse o útero. Se o mioma atrapalhasse muito, ela tirasse o útero. Ano passado, na pandemia, ela veio na consulta e falou, vou parar de evitar. Acho que chegou a hora, com 36 anos. Aí engravidou. Fácil, não perdeu por causa dos miomas, porque ela também tinha esse medo. Engravidou e falou, não gosto de frescura nenhuma, tá? Frescura nenhuma, eu acho que eu quero cesárea, isso para mim é balela, ela é muito decidida. Há 3 meses atrás ela falou, eu acho que eu quero parto normal. Falei, então vai estudar. Vai conversar, que na clínica a gente tem fisioterapeuta pélvica, vai buscar alguma coisa, eu preciso que você ache uma doula. Não vem com esse negócio de doula, não. Doula é frescura, pelo amor de Deus, isso aí é uma seita, eu não quero. Eu falei, sem doula eu não faço seu parto. Óbvio que eu faço, mas nem faço muito, viu, gente? Mas eu falei para ela falou, eu só vou procurar doula porque eu confio em você 100%. Se não fosse você me dizendo, eu não ia procurar. Eu falei, o que a doula faz com você, eu não sei fazer. Eu até sei, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que olhar para você tecnicamente, e você vai perder a sua doula. E você vai precisar dela, porque eu não vou ficar do seu lado, eu não vou conseguir fazer massagem nas suas costas e calçar a luva para assistir você com seu bebê nascendo. Você pode ter uma hemorragia, eu vou ter que te abandonar porque eu tenho que cuidar, fazer ocitocina, fazer o metergin, fazer manobra, levar para o centro cirúrgico. Não dá. Eu sou obstetra, eu sou técnica, como tem as enfermeiras que fazem parto, que são técnicas. Doula é doula. E aí ela obedeceu. Essa mulher que não estudou, que não queria ser mãe, que queria cesárea, que não queria doula, que não queria aprender sobre parto, pariu sozinha com o marido em 40 minutos e disse que não doeu. Eu tenho pacientes que se prepararam exaustivamente, contrataram doula com 5 semanas de gravidez, se desorientaram, levaram 40 horas no trabalho de parto, pariram também. Onde está o certo? Não tem. Não sei o que é certo, o que não é certo. Cada mulher é uma, cada bebê é um, cada gravidez é única. E se a gente prepara a mente delas, a gente consegue preparar elas melhores para o parto. Então, não adianta ficar mandando contratar isso, contratar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Elas têm que ter calma, se conectar com o bebê, estudar e saber o que elas querem. E saber que vai doer. Não mintam para elas dizendo que não vai doer. Porque dói. Elas só precisam desvencilhar a dor, sofrimento. Dói para gatinha, para cadelinha, para égua, para zebrinha, para todo mundo que pare, todo o animal que pare, e dói para a gente. O útero contrai e tem que expulsar um ser que está lá dentro. Só que a gente é preparado para isso. Eu sei que dói. Eu não pari. Eu tentei parir, mas não pari. E já doeu. Então, eu imagino que doa. E se todas conseguem, eu imagino que elas vão conseguir se elas tiverem a mente trabalhada para isso. Então, preparem essas mulheres. Quem for ser obstetra, lembre sempre dessa aula. Quem for só atender uma estratégia, for ser um clínico, for lidar com uma mulher que um dia vai passar por você, né, e quer parir, e lembre disso. E incentivem elas, empodere elas, as primas de vocês que estão para parir, a irmã, a cunhada, todo mundo sempre tem alguém, ainda mais quando a gente é médico, né? Ou estudante de medicina, que está querendo engravidar e querendo parir. Então, incentivem essa mulher, apoiem, sejam gentis com elas. Não escutem tudo que vocês veem por aí em qualquer jornal, em qualquer Instagram sobre violência obstétrica, que nem tudo é, quando é consentido. Avisem a elas, olhando no olho delas, eu vou fazer isso. E façam, e sejam felizes. É isso, gente. Porque o Carlos está mandando eu parar de falar. Não mandei parar de falar. Mandou sim. Ficou assim, ó. Não. Vamos abrir para perguntas aí, porque realmente o horário está se comportando bem. Viu? Porque a gente não começou às 7h30, eu falei em 1 hora. Sim. Não, um pouquinho mais, mas beleza. Se tiverem dúvidas a respeito do tema aí, foi muito interessante
relação, Alessandra, assim, a aula é para pacientes que têm seu obstetra particular, mas muita coisa dá para aproveitar pelo pessoal da medicina, pelo pessoal da enfermagem, em todos os ambientes, no pré-natal, no plantão na maternidade, né? Na enfermaria depois, quando passar no dia seguinte do puerpério, imaginar o que possa ter acontecido com a paciente, se ela teve episiotomia, o que a gente pode explicar. Então, assim, ter essa noção de que o parto não é mais aquela história protocolar de ter que durar tanto tempo na primípara, tanto tempo na multípara. O período expulsivo, para mim, Carlos, foi uma desculpa. loucura, 6 horas. Carlos, só para pedir, acho que a Ali vai ter que colocar, desligar o microfone, dá só um para mudo, não né? dar eco. Só para não dar o eco. Foi. Obrigada, muito obrigada. Sabendo disso tudo, né, que pode ser diferente, pode ser demorar mais tempo, é importante para a gente usar essas informações por onde a gente estiver andando. Então, quem for fazer GO, é muito interessante abrir a mente para essas novidades todas, e realmente para a gente que trabalhou há tanto tempo desse modo protocolar, com partograma, com alguns receios de processo, tal, a gente fazer um pouco diferente, e no SUS é de uma maneira, no particular é outro, mas dá para sempre a gente aproveitar e fazer o que a Alessandra falou, é importante, orientar o pensamento da paciente. Ela teve uma paciente que estava indo, tinha tudo para ter normal, como qualquer outra, mas teve um problema com a sogra, né, e uma briga com a sogra começou a se intrometer, ela não conseguiu parir. E aí o único motivo que a gente viu, não tinha nenhum problema no canal de parto, o bebê não tinha um tamanho grande, e aquela parte de emocional dela afetou o desenvolvimento do trabalho de parto. E teve uma outra há pouco tempo que tinha tido Covid há 3 semanas atrás, e ela entrou em exaustão. A gente quase ficou com medo dela ter feito. Uma semana. O 14º dia foi uma semana antes. Ela começou 3 semanas. Começou 3 semanas e deu uma semana que tinha acabado os sintomas e ela entrou em trabalho de parto. E a paciente, ela faliu, ela não conseguiu no finalzinho. Né? O bebê ali, não sei quantos centímetros, não lembro quantos centímetros tinha chegado, mas não nasceu. E a gente ficou com medo de ter feito até lesão muscular, rabdomiólise, aquelas histórias, e a parte física também não ajudou. Então, ter essa visão de que mais coisa é possível fazer do que só o que o protocolo diz, é importante, e também a gente não tentar desrespeitar os protocolos quando estamos, o que a Alessandra falou, em equipe, no serviço público, em que você vai carimbar e a responsabilidade é sua. Então, fazer no bom senso é o ideal. Então, muito legal. Eu tenho uma grande vantagem, que eu convivo com a Alessandra todos os dias, né? Me assusto com várias coisas que ela faz ou com que fala, mas quando eu vejo que é possível, a gente fala, é possível, tranquilo. Enquanto mãe estiver bem, bebê estiver bem, ok. Né? Para a gente não cortar, não pode isso, não pode aquilo. Tudo é possível, tudo pode ser preciso. E aí saber, quanto mais estudar e falar para o paciente fazer isso também, é legal. Deixa eu falar uma coisa, já que eu falei tanto do parto da Amanda, que ele já virou um livro aberto, a Amanda pediu Cristalé, tá? E teve. Ela pediu Cristalé. Pedido dela. Pegou a mão do Carlos, óbvio que não pediu a mim, que ela não é doida. Pegou a mão do Carlos, falou que não aguentava mais, que sabia que podia fazer, que não ia ter problema nenhum, pediu ajuda, falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, você tem certeza disso? Ela falou, tem. Aí o Thiago, marido dela, ela tem que nascer logo, não estou aguentando mais. Ela falou, cara, mas ela orientou o Carlos como que fazia, agora você vê. Não, mas espera que eu vou te dizer como que eu quero que você faça o Cristalé. Ele falou, ué. Não, só 2 vezes, se não nascer a gente para. Óbvio que nasceu na segunda. Mas ela pediu Cristalé. Não teve EPIS, não teve nada, teve analgesia, foi um parto, gente, de livro. Um partaço, o João tá aí ótimo, tudo certo, mas ela estava exausta, ela estava com medo do que ela estava vivendo, né? Eu acho que na cabecinha dela tinha muita coisa preenchida de ser obstetra, né? Da gente saber das coisas todas, mas teve Cristalé. Foi o último Cristalé que a gente fez, a pedido.
Saiu? Bom, se não tem perguntas, Gabriela, é contigo. Agora que eu vi Luísa. Abriu a câmera. Tá. Alessandro, muito obrigada. Nossa, é muito, assim, eu vejo como mais uma conversa, assim, não foi algo cansativo, foi algo que nos inspira, assim, sempre quando você fala essa questão do parto normal da preparação, até no ambulatório também, quando você explica para o paciente, é algo, assim, muito inspirador, algo que a gente leva para a vida, assim, quantas vezes eu já te ouvi falando também sobre essa questão que você sempre fala que cada parto é diferente, né, porque cada mulher tem um corpo diferente, o bebê também tem parte, né, nisso, e é realmente tudo que a gente vê na prática e que a gente quer ver a mulher entendendo isso também, para que seja algo mais proveitoso para ela, né, um momento muito mais feliz, muito mais agradável, né, que ela encontre a sua posição para parir e que ela saiba que ela vai conseguir, né, que ela consegue. E a gente está lá para auxiliá-la, né, no que ela for precisar. Então, assim, é muito inspirador mesmo te ouvir falando tudo isso. Obrigado mais uma vez por essa conversa maravilhosa. E com certeza você vai aparecer muitas milhões de vezes aqui na Liga. Obrigada. Hoje em dia eu só sei falar de parto, não vem me chamar para outra coisa, não. Sim. É disso que a gente quer ouvir falar mesmo. Então, queria agradecer também a presença de todo mundo. Os ligantes e os não ligantes também. Oi. Deve dar só um espacinho, Fabrícia. Queria que você comentasse alguma coisa aí da visão da enfermagem, da participação nesse modelo de parto. Então, primeiramente, boa noite, Alê. De fato, a gente se encanta, né, quando a gente entra, de fato, nessa história. Eu acho que, assim, todos nós estamos nesse novo modelo, né, porque eu acho que é um novo modelo de assistir essa mulher nesse momento tão especial. Mas não podemos esquecer lá atrás, né? Porque a história começou assim, dessa forma natural, muitas das vezes na presença de toda a família, né? Com a história das parteiras. Então, assim, a gente resgata uma história, mas hoje, né, de uma forma científica, né, de uma forma monitorada, sem nada de como era lá atrás. Mas hoje a gente vive isso em todos nós, né, quanto equipe, principalmente, no cuidado, porque quando a Alessandra falou de uma coisa assim, eu dou conta, né, dessa parte técnica, tem a doula, tem o enfermeiro presente nesse momento, toda assistência, né, desde o momento quando ela faz o diagnóstico do pré-natal, da gestante, né, da gravidez, até o momento do parto. E quando a gente fala, hoje, cada vez mais o enfermeiro está presente, não só na rede pública, mas principalmente na iniciativa privada, cada vez mais. As equipes têm, né? Eu acho que a gente vem aí numa caminhada, no movimento cada vez mais presente quanto equipe. Então, assim, eu acho que isso fortalece. A gente está aqui numa liga lutando para uma melhor obstetrícia, né? Com menos violência, como mesmo a Alessandra até falou, né? Porque hoje, cada vez menos, a gente tem que deixar ela vai parir, não precisa falar. Até pouco tempo atrás a gente falava, faz força de, né, como se tivesse uma prisão de ventre para parir. Hoje a gente não deixa ela. Então, assim, eu acho que a gente está aqui para modificar essa realidade cada vez mais. Eu acho que, quanto equipe, pensar numa assistência melhor. Então, a gente luta por isso, né, cada vez mais. E é isso. Oi, todo mundo? Ninguém com dúvida? Que coisa boa! Só tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu sempre falo quando eu converso sobre parto. Se me deixar, eu mesmo vou ter dúvida de mim mesma, viu, gente? Alguém falou alguma coisa aí. Eu não tenho que olhar na mensagem. Samara. A Samara é ex-aluna de enfermagem daqui de Macaé, fez enfermagem obstétrica e está trabalhando na Unimed. Samanta, não é não? Não sei. É Samanta. Está trabalhando como enfermeira obstétrica? Na Unimed? Eles contrataram. Ela era minha caloura na enfermagem.
E contrataram? Contrataram. Tem agora uma enfermeira obstétrica em cada plantão, será? Não, eu acho que ela é responsável, como se... Eu não sei se ela estava no... Diarista, talvez. Diarista, por aquilo que acontece mas ali. Mas lá ela não faz assistência ao parto. Ela, na verdade, não sei como está agora, né? Amanda. Mas ela foi contratada como... Eles queriam uma enfermeira obstetra para poder dar assistência, dar todo esse suporte, né? Eu acho que como se fosse de estar lá, né? Mas não tem. Eu acho que não funciona no trabalho de parto, que os obstetras que dão plantão lá sempre falam que passou a madrugada atendendo, examinando o paciente, nunca comentaram de ler uma assistência de ter alguém ali dividindo, exato, dividindo, né, junto ao... tá. Mas um dia a gente chega lá. Ótimo, né? Eu acho que em cada plantão do HPM, em cada plantão da Unimed, tinha que ter uma enfermeira obstétrica e uma ou duas doulas. Eu acho que seria um sonho para a gente começar a dar um pontapé numa assistência bem legal. Eu acho que eu fiz residência há 25 anos atrás e eu dividi o meu horário noturno com o Rogério, enfermeiro obstetra, que maravilhoso. Eu sei quem é Rogério. Maravilhoso. Eu sei quem é Rogério. Rogério me deixava dormir. Exatamente. Cabelo claro, eu sei quem ele é. Exatamente, alourado, isso aí. Rogério, a gente tinha uma parceria, ele falava, eu invadi 15 minutos no seu horário porque já estava nascendo e eu sei que você trabalhou demais o dia inteiro e eu só cheguei agora de noite, eu estou fresquinho. Gente, ele dividia os partos, ele fazia tudo, ele era maravilhoso, ele conduzia um parto como ninguém, gente, ela foi do outro mundo. Isso tem 25 anos. 25 atrás. Um enfermeiro homem. Que não é comum lá atrás, né? Exatamente. Mas na maternidade da Praça 15, você lembra da maternidade da Praça 15? Tinha enfermeiro em todos, né? Eles que conduziam. Ele era do meu plantão. Eu sei todo dia. Ele chegava de noite, ele fazia 12 horas à noite, fazia um outro dia de dia. E por sorte, para mim, ele era o melhor da Carmela e era maravilhoso. Quando o Rogério chegava, era uma paz. Ele tinha o acolhimento do enfermeiro, né? Era uma tranquilidade. Elas se acalmavam, a coisa melhorava. Ele ia liberando os staffs para irem dormir, porque aí ficavam os residentes, que era quem aguentava o babado, né? E ele. E era bom demais, nossa senhora. A gente precisa modificar cenários, né, pequenos, né? Por exemplo, tanto enfermeiro precisando trabalhar, pois é. 7 enfermeiros contratados no HPM, olha que maravilha que seria. No grande centro, você vê isso acontecer, mas aqui, né, a gente tem uma caminhada ainda bem longa ainda, né? Eu acho que precisa modificar, precisa lá em cima pensar nisso, né? Infelizmente. O que eu ia falar é que a gente não pode esquecer das cesáreas, tá, gente? Que cesárea é nascimento e as cesáreas intraparto acontecem mesmo. E não há que ter frustração. O sorriso nos lábios tem que continuar quando vocês tiverem que indicar uma cesárea. Tá? E depois no dia de passar visita. Hoje eu conversei com uma paciente que tem 50 dias que ela pariu. E aí ela está achando que está com queloide. Hoje, novamente, ela reclamou da cesárea dela. O bebê dela fez uma ataque sustentada. Eu indiquei a cesárea dela com 185 de frequência cardíaca, eu acho, né, Glória? Lores? Eu acho que sim. Estava com 180 sustentado, uma cesárea super bem indicada, e ela ainda reclama da cesariana dela. Então, a gente precisa amar a cesariana também, sem raiva dela, porque ela é maravilhosa, tá? Só lembrar disso. Gente, mas alguém gostaria de comentar algo? Não sei se agora eu gostaria de comentar também. Se mais alguém também quiser comentar, pode falar. Cada momento é um flash, né, Glorinha? Ela viveu um ano como se fossem 20. Não, são experiências bem diferentes, né, do que a gente vive no SUS. E eu conversei bastante isso com você, para não tentar levar para o SUS, não tentar mudar. Cada staff é um staff, eles são maravilhosos, eles são seus staffs, existe uma hierarquia que deve ser seguida e todo mundo tem alguma coisa boa para ensinar para a gente, né? Não, com certeza. Eu interrompo até a Glória, gente. Alessandra, obrigado, tá, por esse papo sincero aí, né, contando a realidade, né, como é que é. É muito bacana ver o seu olhar, ainda mais com a experiência que você tem. Gente, eu sou apaixonada pela obstetrícia, apaixonada. Quando a Fabrícia começou a falar, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não vou chorar na frente desses meninos que nem me conhecem, né? Eu vou parar. Porque eu choro em toda a aula de parto. Toda.
Legal. Eu sei que eu estou multiplicando isso para vocês, né? Que vocês podem multiplicar para mais alguém. É uma alegria imensa. É isso. Botei aqui para gente. Botei aqui para vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Meu WhatsApp é facinho de conseguir. Todo mundo tem. Dá para passar um do outro. Você é facinha, né, Alessandra? Eu sou facinha. Muitos de vocês aqui já tem. De repente alguém me manda mensagem. Não, já é mole. Fiquem à vontade para tirar dúvida, para pedir ajuda, para falar sobre decepções em plantões, tristezas. Vocês vão viver muita coisa triste, vão vivenciar muita violência, vão vivenciar muita coisa boa também. A violência vem por um monte de gente, vem pela menina da limpeza, que às vezes olha para aquela paciente e fala: nossa, ano passado ela veio, ano retrasado ela veio, todo plantão ela pare comigo, ano que vem ela vai vir de novo. Isso é violência, deixa a mulher. Assim, a gente não tem planejamento familiar direito no país, né? Não é hora de falar para ela na hora que ela está. Então, a violência não vem só do médico, a violência não vem só do enfermeiro e do técnico de enfermagem que está no plantão, pelo anestesista, pelo pediatra, pela mocinha que está passando pano na limpeza, que reclama porque o trabalho de parto foi de cócoras e sujou o chão todo e ela vai ter que lavar aquele chão novamente. Então, a violência acontece por todo mundo e vocês vão se frustrar muitas vezes. Vocês não imaginam o que eu passo, eu sou a única pessoa no São João Batista que faço parto normal e todo dia que eu chego, alguém torce a cara para mim. E todo dia que eu chego, essa pessoa torce a cara para mim, eu dou um sorriso e continuo minha vida. Bom dia! Porque não é fácil. Não é fácil. Tem dias que eu peço ao Carlos para vir e falo: vem me ajudar, porque a equipe de hoje está toda de cara fechada para mim. Vem me ajudar, vem pegar ocitocina, vem pegar veia, vem me ajudar. Porque não é mole. Mas agora eles já estão aprendendo a lidar comigo. A equipe da enfermagem do andar está toda muito feliz. Raramente eles reclamam. O pessoal da recepção já aprendeu a curtir. Já sabem quando eu piso lá e já acabam curtindo, já se emocionam quando nasce na portaria, quando nasce dentro do carro. Isso que eu ia falar. Já choram. A gente já viu um porteiro de 65 anos assistindo o primeiro parto do ano, que foi na porta do São João Batista em pé. E aí eu olhei para o Zenildo e ele estava chorando. Seu telefone, amor. E ele estava chorando. Então, assim, a gente vai multiplicando e sorrindo, porque a gente não está fazendo nenhum crime com ninguém, né? E mostrando o nosso trabalho devagar, que as pessoas vão aceitando, vão acostumando com a gente. Mas todo dia eu escuto. Sempre, lá vem a Alessandra com essas loucuras de parto dela. Todo dia alguém fala. Já diminuiu, né? Mas foi a custa de muito sorriso e não de briga. Nunca ninguém me viu brigando com ninguém. Foi a custa de muito sorriso. Porque, assim, eu peço a coisa, se fizer bem, se não fizer, eu vou fazer. E assim, as minhas pacientes precisam de muito pouca coisa, elas vão ficar ali no cantinho delas e vão parir. Então, eu tenho minha malinha, na minha malinha eu tenho um monte de coisa. Se o que eu pedir eles demorarem a me trazer, dentro da minha malinha eu tenho. E eu vou me virar. E eu vou continuar sorrindo, e eu não vou brigar, não vou fazer. E aí, insistentemente, todo dia eu vou fazer a mesma forma, até uma hora que eles vão gostar de assistir. Viram? Igualzinho. Sempre sorrindo. Com certeza, Lê. Muito obrigada, então, mais uma vez. Para quem é da Liga, a gente vai ter aula semana que vem com a Luísa maravilhosa. E até semana que vem, então. Muito obrigada, gente. Bom final de semana, se cuidem muito. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada por tudo, tá? Beijo. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Parabéns, Alê. Obrigada. Beijo.